Curso Bíblico, Mensagens de Paz e Esperança. Lição 9. Mandamento esquecido. No mundo cristão, guardava-se o sábado como dia santo, mas em 7 de março de 321, aconteceu o primeiro decreto dominical, promulgado pelo imperador romano Constantino na mesma data. Mudança do sábado para o domingo, como dia de repouso, foi efetuada pelo Concílio de Laodiceia em 364 d.C. Hoje, alguns guardam o sábado, outros guardam o domingo. Há quem guarde a sexta-feira e outros dias. Vamos estudar e pesquisar na Bíblia qual o verdadeiro dia de guarda. Deus deixou um dia por semana para repouso e culto ao Deus Criador. Pesquisa na Bíblia. Pergunta número 1. Quem foi o primeiro a guardar o sábado e quando? Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pergunta número 2. Por que Deus usou a expressão lembra-te no quarto mandamento? Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pergunta número 3. Que dia guardou Jesus? Lucas capítulo 4, versículos 16 e 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Agora leiamos João, capítulo 13, versículos 15 e 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Pergunta número 4. Que dia guardava a Virgem Maria? Lucas, capítulo 23, versículos 53 a 56. E, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Agora leiamos Marcos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Pergunta número 5. Que dia guardava o apóstolo Paulo? Atos, capítulo 13, versículos 14, 27, 42 e 44.
Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Agora vamos ler Atos, capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Leiamos também Atos, capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Também leiamos 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pergunta número 6. Que dia será guardado na nova terra? Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Pergunta número 7. O quarto mandamento pode ser ignorado? Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Leiamos agora 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E agora vamos ler Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Leiamos também o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E agora, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. No mundo em que as coisas e os compromissos são quase mais importantes do que a própria vida, a observância do sábado bíblico é de uma relevância incalculável. O sábado representa uma ruptura com a tirania das coisas e a rotina da vida para prover um tempo especial dedicado a Deus, à família, aos amigos e às pessoas necessitadas. Mais do que um feriado semanal, esse dia é, em realidade, um canal das bênçãos divinas. Gênesis capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte, E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14 diz assim, Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado é um sinal da lealdade ao Criador. Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17 diz: Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Prescrita pelo próprio dedo de Deus sobre as tábuas de pedra, a observância do sábado é um sinal eterno entre Deus e seu povo. Mateus capítulo 24, versículo 20 diz assim: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. E Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Minha decisão. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. E quero guardar o sábado, seguindo o exemplo de Jesus e de seus apóstolos, e receber as bênçãos prometidas aos fiéis, de acordo com Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14.